Bem-vindos ao Casca de Nós. Eu sou o Fred e esse é o resumo do segundo capítulo da novel do Ace, ou episódio do Ace adaptado por Boichi, com uma breve review no final do vídeo. Caso não tenham visto o primeiro capítulo, a primeira review, eu vou deixar o link logo aqui. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum outro review do episódio do Ace. Vão ser mais 2 capítulos até o final da série. O capítulo começa com Ace praticando técnicas com o poder de sua fruta contra bonecos na forma do Barba Branca. E já encontramos o seu primeiro obstáculo, o Flame Dial da Ilha do Céu. A caminho de Shabondi, Ace diz que irão direto ao encontro com o homem mais forte do mundo, refletindo as palavras de Mask Deuce, quase como se ele tivesse pressa para queimar suas asas. E ao chegarem no arquipélago, Mask Deuce se vê sem seu capitão, que foi atrás de comida, lembrando muito um certo alguém. E falando de lembranças, Mask Deuce encontra o revestidor de navios, que diz que não importa a época, capitães fazem o que dá na telha. E Mask Deuce responde com isso mesmo. Eles vêm dizendo que é o destino ou coisa parecida. Palavras muito próximas com as que o então rei dos piratas disse a seu imediato. Vemos aqui algo que o Oda gosta muito de fazer nas suas narrativas, que é um eco da história, eco de gerações. Então, da mesma forma como Gold Roger veio ao Rayleigh dizendo que é o destino seu encontro, Ace veio a Mask Deuce dizendo que só poderia ser o destino. Talvez até simbolizando Mask Deuce como o Rayleigh dessa nova geração. E quando todos os tripulantes estavam erráticos com o encontro, Ace, irritado, diz que não é para ficarem embasbacados com o imediato do Rei dos Piratas, pois eles não passavam de criminosos baratos. E um dia Ace e sua tripulação irão superar tal lenda. E é claro que nós sabemos o real porquê o Ace ficar tão irritado com essa comparação. Chegando à Ilha dos Tritões, Hammond. Alguém se lembra do Hammond? Tu se lembra do Hammond? Eu não me lembro do Hammond. Tá aí, ó. Hammond ataca os piratas Spades. Hammond diz que desde que Gold Roger iniciou a grande era dos piratas, a Ilha dos Tritões se tornou violenta. E é pra eles pagarem pelos crimes dele. Conhecendo Ace, já sabe onde isso vai parar, né? Os crimes do Rei dos Piratas são dele. E Ace não aceita ser saco de pancadas de ninguém. E antes que a luta pudesse começar, Ace libera seu hack do rei. Aqui então nós recebemos a informação de que Ace já tinha dominado o hack antes de chegar à Ilha dos Tritões. Provavelmente lá pelo arquipélago de Shabondi, enquanto o Rayleigh estava revestindo o navio. E assim, os piratas Spades avançam para o novo mundo, lutando contra oponentes ainda mais poderosos. Podemos ver que Ace avança sem descanso e sua tripulação tem dificuldades de acompanhar o poderoso capitão. Exaustos, Mask Deuce pergunta quem é o alvo de Ace e, para a surpresa de todos, eles estão no território do Ruivo Shanks. E ao ser questionado, Ace pergunta: pareço fraco? E mais uma vez diz que se eles querem superar o Rei dos Piratas, Yonkou são apenas pedras no caminho. E apenas após elevar a moral da tripulação, é que Ace revela que seu irmão Luffy tem uma dívida com ele, e ele só quer cumprimentar o Ruivo. E apesar da recepção intimidadora, foi só mencionar o nome de Luffy que Shanks declara o banquete entre os piratas do Ruivo e os piratas Spades. Durante esse banquete, Shanks dá alguns conselhos, e depois de embriagado, conecta os pontos. Luffy se tornou seu irmão após um ritual de irmandade, e ele chama Garp de vovô. Mas antes que ele pudesse fazer a pergunta, Ace diz que sim, mas que não quer falar sobre seu pai. Apesar de triste, Shanks respeita o desejo do jovem, e a jornada de Ace no novo mundo continua, alcançando uma das bases de seu alvo, Barba Branca. Mas ao chegar, apenas o guardião da ilha estava lá para enfrentá-lo. Um dos 7 corsários, o Cavaleiro do Mar, Jinbei! Jinbei troca golpes com Ace tão poderosos que a tripulação não consegue nem se aproximar. E devo dizer que Jinbei está muito brabo nesse traço. Olha só que lindo, que maravilha. Jinbei, sendo o honrado pirata que é, diz que irá enfrentar Ace no lugar do pai. E mostra o quão fora da realidade ele está de sonhar em derrotar o homem mais forte do mundo. E aí nós temos uma ótima sequência de combate entre o Punho de Fogo e o Cavaleiro do Mar. Jinbei, usando a água do ar,
na terra e até a água do próprio corpo para combater as chamas de Ace. E durante o feroz combate, o hack do armamento de Ace supera a defesa de Jinbei, conseguindo queimar a mão do Tritão. Porém, a luta era bem igual. Para cada golpe que Ace levava, Jinbei também era golpeado. E para cada golpe que Jinbei desferia em Ace, Ace revidava. E após 5 dias, Barba Branca chega no campo de batalha. Sua presença tão grandiosa que merece 3 páginas duplas. Sim, 3 páginas duplas só pro Barba Branca chegar no bagulho. E, em respeito ao homem que lutou de igual para igual com Jinbei, Barba Branca aceita o desafio e diz que irá lutar sozinho. O hack de Barba Branca faz toda a tripulação do Ace ficar em alerta, mas Ace os impede de interferir. Sentindo a diferença de poder, Ace cria um muro de fogo entre ele e os companheiros e faz uma barganha. Deixe minha tripulação em paz e em troca eu não irei fugir. Mask Deuce faz de tudo para tentar ajudar seu capitão, mas Ace pergunta mais uma vez: pareço fraco? E assegura sua tripulação que ele não irá perder. Afinal, se ele desistisse de seus objetivos agora, ele não teria mais motivos para viver. E morrer assim traria arrependimentos. Mask Deuce decide deixar Ace com Barba Branca e ajudar da forma que pode, bolando um plano: retornar ao navio e atacar a tripulação desavisada do homem mais forte do mundo. Talvez distraído, Barba Branca pode não ser tão assustador quanto ele aparenta. Impressionado com a lealdade da tripulação do garoto à sua frente, Barba Branca mostra interesse perguntando o nome de Ace. Então vemos em alto mar o choque dos poderes dos dois. Enquanto isso, o plano de Mask Deuce fracassa, pois eles foram direto a uma emboscada do pirata Marshall D. Tate. Ainda que desconhecido nessa altura da história, nós, os fãs, o conhecemos melhor como Barba Negra. E enquanto Mask Deuce remoía sua derrota, ele começa a conectar os pontos, conseguindo chegar à conclusão da verdadeira linhagem do Ace, a identidade do pai dele e por que Ace queria tanto superar o Rei dos Piratas. Ace acorda já no Moby Dick, barco de Barba Branca, com uma nuvem negra pairando no céu, na forma do antigo Rei dos Piratas, olhando para Ace de cima a baixo. A jornada para superar o rei é árdua. E assim termina o resumo do segundo capítulo do episódio do Ace. Apesar da história não ter sido escrita pelo Oda, tem muita informação canônica dentro da própria história. Muito provavelmente a pessoa que escreveu a novel do Ace tinha contato direto com Oda e conseguia perguntar para ele diretamente certas coisas do futuro que ainda não foram reveladas nem na história principal, além de ter um conhecimento aprofundado de como os personagens agem dentro da história. Não apenas o Ace está totalmente dentro do personagem dele, como o próprio Barba Negra, sendo um personagem imprevisível, que Barba Negra conseguiu prever o plano de Mask Deuce e derrotar toda a tripulação do Ace com apenas ele e mais outros 2 capangas que nem sequer tem rosto ali na história. Porém, uma coisa fica clara: Mask Deuce realmente é um personagem muito inteligente e Barba Negra não apenas conseguiu competir com a inteligência dele, como conseguiu esmagar qualquer tipo de esperança que ele poderia ter para reverter a situação. Porém, isso é apenas na novel do Ace. O que nós temos aqui é uma adaptação dessa novel. Tem muita coisa que o roteirista que adaptou essa novel para quadrinhos acabou cortando. Como, por exemplo, o interesse amoroso do Ace, uma marinheira, muito próxima da relação que Luffy tinha com o Smoker, que ela fica perseguindo o Ace e tentando derrotar ele a cada esquina. Quem escreveu essa adaptação foi Ryo Ishiyama. E não sabemos se ele teve contato direto com o Oda, mas muita coisa que mostra que faz sentido no contexto geral da narrativa. Então, acredito que sim, ele teve contato direto. E mesmo se ele não tivesse contato direto com o Oda, a pessoa que escreveu a novel, se ele tivesse contato com a pessoa que escreveu a novel do Ace, o livro, já estaria bom o suficiente, já estaria próximo o suficiente para conseguir desenvolver isso. E aí eu tenho algumas teorias das informações que foram salpitadas durante esse spin-off. A primeira sendo que você vai adorar o meu mangá autoral Honra! Este vídeo é patrocinado por Honra,
um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. É interessante vermos que quando Ace foi encontrar com Shanks, ele primeiro teve que passar pelos gigantes, reforçando muito aquela teoria de que Shanks está em Elbaf. Se não está em Elbaf, Elbaf pelo menos faz parte do seu território. Pessoalmente eu gosto muito dessa teoria, porque não apenas encaixa muito bem do reencontro com o Luffy e Shanks, como o próprio Usopp e Yasop, e do Usopp com os próprios gigantes, já que ele tem um respeito enorme pela cultura de Elbaf. E o legal de vermos Ace como protagonista é que podemos comparar ele diretamente com o Luffy. Os dois são muito parecidos na forma de agir, né? Em como eles são cabeças duras e pulam direto no perigo de cabeça. Porém aqui também fica muito claro as diferenças entre os dois. O Luffy se preocupa muito com a tripulação dele e faz de tudo para proteger ela. Não que Ace não faça. Porém, quando questionado, Ace pergunta: eu pareço fraco? Isso faz com que ele vá carregar toda a responsabilidade nos ombros. A sua tripulação não precisa ser forte. Ele precisa ser forte. Diferente do Luffy, porque o Luffy faz questão de entender que a sua tripulação consegue se virar sozinha, enquanto Ace não. Eles estão acabados, eles acabaram de lutar contra gigantes e mais outros bandidos da montanha e mais outros piratas. E ele continua. E quando questionado ele fala: não se preocupem, porque eu irei proteger vocês. Eu sou forte, eu irei derrotar eles. O Luffy, por outro lado, não. O Luffy faria questão de parar, descansar, fazer uma festinha entre eles, talvez até voltar pro barco. E eu acho que essa é a maior diferença entre o Ace e o Luffy como capitães. Não é que o Ace não se importasse com a sua tripulação. Ele ter separado o Barba Branca deles mostra muito bem que ele se importa muito com a tripulação dele. Porém, ele vê a sua tripulação como menos, como talvez não tão necessária, mas como algo, mais como uma bagagem que ele precisa carregar para chegar numa próxima ilha. O Luffy não, o Luffy entende que ele não consegue fazer nada sozinho. E aí vem todo aquele tema do Icarus que foi mencionado tanto no capítulo passado quanto neste capítulo, né, de que ele está queimando as suas asas sendo a tripulação. Ele está figurativamente queimando a sua tripulação, quase literalmente quando ele entra em combate. Se vocês forem analisar a coreografia de luta entre ele e o Jinbei, ele simplesmente já chega queimando tudo à sua volta quando luta contra o Jinbei. A tripulação não consegue interferir na luta, não consegue ajudar o Ace a derrotar o Cavaleiro do Mar. Porque se eles tivessem ajudado o Ace, eu duvido que o Jinbei conseguiria tancar a tripulação inteira do Ace mais o Ace. Porém não, o Ace faz questão de lutar sozinho, faz questão de queimar tudo à sua volta, de fazer aquele Daienkai, né, que ele faz um círculo enorme de fogo e bota tudo em chamas à sua volta. Dá pra ver, principalmente nesse spin-off, que Ace é um cara que luta sozinho e ele prefere lutar sozinho, ele quer provar a sua força. E aí entra naquilo que eu tinha falado no último vídeo, né? Que a aventura do Ace não é uma aventura para descobrir One Piece, não é uma aventura para tentar ser alguma coisa, para tentar chegar a algum título, é uma aventura para provar a sua própria força, não para os outros, mas para si mesmo. Então ele desesperadamente tenta provar isso, acreditando numa mentira. Porque o que faz um arco de personagem? De acordo com o livro Criando Arcos de Personagens, por K.M. Willand, um arco de personagem inicia quando ele acredita numa mentira. No caso do Ace é que ele precisa se provar que é forte. E aí ele não precisa de mais ninguém. Essa é a mentira que ele acredita. E tu vê isso claramente ao longo dessa jornada, ao longo do avanço deles. Então, aquilo que é a sua maior força acaba se tornando a sua maior fraqueza. Até pelo próprio poder da fruta dele, que acaba queimando tudo à sua volta. O que possibilita ele de queimar o Jinbei também é aquilo que acaba afastando os seus amigos. E acabou como a gente sabe que a história acaba lá em Marineford. Da mesma forma, ele foi até o final acreditando na sua mentira. E ele acaba sendo cegado também pelo ódio do pai. Porque toda vez que o Rei dos Piratas é mencionado, Ace acaba ignorando todo mundo à sua volta e acaba partindo pro ataque. É claro que foi mostrado também que ele tem o apoio de sua tripulação nessas situações. Mas definitivamente é algo que prejudica a tripulação dele. Principalmente porque toda a experiência
que toda evolução está sendo ocorrida pelo próprio Ace. Como dito lá no primeiro capítulo, eles recrutaram apenas os piratas mais fortes que conseguiram encontrar. E mesmo esses piratas mais fortes são apenas quaisquer um no novo mundo. Toda a experiência de combate que o Ace ganha, ele está impedindo seus companheiros de evoluírem também. Algo que o Luffy jamais faz, porque a gente vê cada um do Chapéu de Palha tendo o seu combate, participando da batalha, enquanto Ace é o único que acaba lutando na sua tripulação. Então é quase como se fosse uma experiência autodestrutiva do Ace. O Ace quer se provar o mais forte, por isso ele luta, ele não quer o apoio de ninguém, então a tripulação dele fica estagnada naquele nível de força lá do paraíso, lá de East Blue. E aí só Ace acaba se tornando forte, só Ace acaba se fortalecendo no novo mundo, deixando a tripulação ainda mais fraca, e aí fazendo obviamente o Barba Branca derrotar ele, porque é só derrotar o Ace que a sua tripulação já não consegue tancar o resto do novo mundo. Então o pareço fraco é mais um sinal de fraqueza do próprio Ace do que uma força. Ele inspira seus companheiros com essa frase, né? Eu pareço fraco, e obviamente ele não é fraco. Obviamente ele não parece fraco, mas ele, dessa forma, comunicando assim, ele está sim sendo fraco. O que é algo extremamente poético, principalmente da parte do Boichi, né, que geralmente não faz isso, então o crédito é totalmente do cara que ou escreveu a novel, ou adaptou essa novel, se não os dois. E Mask Deuce se prova o imediato perfeito para esse tipo de situação, bolando planos e entendendo e compreendendo a situação em que eles estão, tentando fazer a sua tripulação evoluir durante a jornada. Como podem ver, essa é uma história extremamente aprofundada, ela tem layers narrativos. Eu apenas removi alguns deles, eles têm muito mais, principalmente dos personagens secundários, mas é realmente um mergulho no personagem do Ace, isso aqui. E eu mal posso esperar para os próximos episódios, para os próximos capítulos. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, da minha análise ou do meu resumo, se não os dois, deixa o like, isso ajuda muito o canal. Se inscreve para não perder e, se puder, por favor, de coração, compartilhe esse vídeo para amigos que também curtem One Piece, porém não leiam o mangá ou não sabem que existe essa novel do Ace, ou sabem que existe, mas não querem ler, para pelo menos terem uma noção do que está acontecendo, uma discussão em cima disso. Se você não tem com quem conversar, aparece lá no Discord, eu estou online, é só me pingar que eu sou invocado por você. Então, mais uma vez eu quero agradecer, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E lembrem-se, as árvores somos nós.